Conecta. Oferecimento Breton Santos, LGK e Fundação Dom Cabral. 3Med, V4 Santos, Dias e Co. Olá, começa agora mais um programa Conecta aqui na TV Cultura Litoral. Essa semana nós recebemos aqui a consultora empresarial Lara Matos. Lara, eu sei que, assim como eu, você começou a sua carreira de um outro jeito, como administradora, e depois você dirigiu a sua carreira para consultoria empresarial. Quando exatamente começou essa fase de consultora? Ela começou justamente, Rogério, quando as pessoas, né, os empresários, eles me chamavam para resolver alguma questão. Eu não me imaginava ser uma consultora, foi uma coisa que foi acontecendo. Então, por exemplo, eu estou com um probleminha aqui, eu queria conversar com você. Sabe como médico? Eu estou com uma dorzinha no joelho. Estou com uma dorzinha no joelho, me vê o que é. Então, quando eu comecei a entender que eu sabia responder, porque até então eu não planejei ser consultora, aí eu comecei a enveredar nisso. Então, eu passei a precificar e cobrar sobre, de fato, o que eles precisavam. Comecei com pessoas, basicamente com gestão de pessoas, e migrei para business, né, para negócios, porque aí eu fui me especializar, fiz o MBA, enfim. Então, na realidade, foi acidental, não foi nada preparado, mas eu adoro. Né? Eu não estou praticando hoje com tanto afinco a consultoria em loco nas empresas. Eu tenho um projeto que de alguma forma tem uma consultoria embutida, mas eu adoro entrar na empresa das pessoas, entender os problemas e tentar solucionar com todas as técnicas de gestão e principalmente comportamental. Comportamental. Eu adoro histórias como a da Lara, que assim como a minha, que fiz odontologia, e quando a gente percebe que a gente tem um chamado para um outro caminho. É muito importante estar atento, você que está nos vendo em casa, sentir de repente uma mudança de direção na tua vida profissional e perceber para onde isso pode te levar, não ter medo de mudar, pode te levar para um caminho muito bacana, assim como aconteceu com ela. Lara, eu vou dar um dado que é um dado que eu acho que todo mundo já ouviu no Brasil, né? É um dado que o Sebrae fala há muitos anos. Mais de 80% das empresas abertas no Brasil não resistem a 2 anos e acabam fechando as portas. Você acha que o problema é só gestão? O problema é gestão, Gestão. sem dúvida é. O próprio Sebrae já apontou uma pesquisa que empresas de sucesso, o que está no ranking? Gestão. O que leva uma empresa ao sucesso? Gestão. Empresas que fracassam, o que está no ranking em primeiro lugar? Gestão. Então a gestão tanto resolve quanto ela problematiza. Porém, eu tenho estudado muito o comportamento de empresário. E gestão nada mais é do que uma operação que alguém faz. E esse alguém, Rogério, é quem está de fato por trás. É um número muito triste, é lamentável, mas uma coisa a gente não pode ignorar. As empresas no Brasil, os empresários, eles abrem empresas, eles empreendem por necessidade e não por oportunidade. Aí já começa o problema, porque como eu preciso, eu abro uma empresa, sem de fato saber. Administração é uma ciência. Sim. Então você vai pelo seu feeling e gerir feeling, né, por feeling, pessoas, recursos financeiros é um grande risco. Muitos se negam a buscar soluções ou mesmo consultoria e é esse número que a gente tem. Então, de fato, o grande problema continua sendo gestão. O Brasil é um país de pessoas muito criativas e empreendedoras. É um país onde o empreendedorismo eu acho que o país está entre os maiores empreendedores do mundo, mas é triste ver essa taxa de insucesso por conta de gestão. Então você que está pensando em abrir um novo negócio, existe o Sebrae, existe uma série de ferramentas, de organismos que disponibilizam educação. Hoje a educação está disponível em tudo quanto é lugar, no YouTube, na internet e através dos consultores como a Lara, que tem experiência de muitos anos em ajudar empresas, seja na fase inicial ou no meio, num estágio mais maduro. Então nunca lance mão de buscar ajuda, seja para abrir ou seja para conduzir um negócio.
Lara, eu já trabalhei em algumas empresas e muitas vezes eu lancei mão da figura do consultor. Eu acho que quando você tem consultores bem indicados, respeitados, é muito importante o líder, o gestor, buscar auxílio. Mas todas as vezes que eu tentava contratar alguém, sempre tinha um diretor que falava assim, mas você vai trazer consultor para a empresa? Esses caras vão vir ficar apontando o dedo para a gente, nós não resolvem nada. Você já sentiu esse preconceito dentro das empresas? Principalmente as empresas familiares, que são mais difíceis ainda? Então, eu não diria que é um preconceito, mas eu posso dizer que existe uma certa resistência. Mas em que sentido? Eu penso que são duas coisas muito importantes. Primeiro, empresa familiar, ela sempre fez de uma forma. E aí vem um consultor, não que o consultor dite o que precisa ser feito, mas ele orienta, ele mostra um cenário que até então a família não percebeu, por isso que precisa desse olhar externo, e ele dá algumas diretrizes. E junto disso, que é o segundo ponto, que eu acho que é importante pontuar, é a questão da cultura. A cultura é tão forte que qualquer estratégia é muito difícil de entrar. E talvez aí seja a grande dificuldade do consultor. Eu já literalmente pedi demissão, entre aspas, né, porque o consultor Sim. não é contratado CLT, mas Sim. de algumas empresas, né, necessariamente de 3, eu tenho aqui na minha mão, que foi muito difícil entrar com estratégias, porque a cultura é muito forte. Existe uma frase célebre na administração, Sim. que a cultura engole a estratégia no café da manhã. É justamente isso, Sim. ou seja, você pode ter a melhor das estratégias, mas quando a cultura ela não permite que a estratégia entre, você não consegue executar. E o que seria uma cultura? É o jeitão de fazer. Então, a empresa familiar, em geral, ela vem de um herdeiro, de uma pessoa que iniciou, então ele fazia daquele jeito e aquilo perpetua e você não muda muito a forma de fazer. E aí vem alguém de fora e traçar uma estratégia dentro daquele que eles imaginam que seja o correto, então muitas vezes existe essa resistência e o consultor tem que ter toda uma diplomacia para lidar com isso. Perfeito. De fato não é fácil, a cultura sempre acaba prevalecendo as novas estratégias que os consultores levam, mas é muito bom ficar atento a isso e sempre receber ajuda. Lara, a gente vê desde a crise, essa crise que começou lá atrás e vem se arrastando, muitas pessoas se aventurando, seja na função de coach, seja na função de consultor, mas não é fácil, né, se colocar no mercado. Qual seria, na sua opinião, a maior dificuldade para se estabelecer como um consultor empresarial no Brasil? Eu penso que a maior dificuldade de um consultor é quando ele entra numa empresa e a expectativa em torno do que ele vai fazer é muito alta, porque é de nossa natureza, é da nossa cultura, um salvador da pátria, alguém que vá de fato salvar aquilo que você não consegue resolver. E aí depositam uma carga de responsabilidade em cima do consultor e não é o papel do consultor. O consultor ele não pode ser a tábua de salvação. Ele é uma pessoa especialista em gestão que tem um olhar crítico, criterioso, ele faz uma análise do cenário, ele traça algumas estratégias para resolver problemas, mas ele não põe a mão na massa. Isso é uma responsabilidade da empresa. Então eu vejo que muitas vezes cabe ao consultor alinhar as expectativas. O que se espera do time que o contrata e o que ele pode de fato entregar, o que cabe a ele. E ele não necessariamente é a pessoa que vai resolver um problema que você alimenta há anos. Então eu penso que é essa questão que o consultor precisa tomar muito cuidado. Essa questão que a Lara muito bem colocou, de que achar que o consultor ou qualquer outra pessoa vai ser um salvador da pátria, de fato não existe. É tudo um trabalho sempre feito em equipe. Lara, você há muitos anos fazendo consultoria, sendo coordenadora de formação de MBA de vários empresários, você tem sentido uma evolução na profissionalização da gestão no Brasil? De uma forma geral, sim, principalmente os grandes negócios, as grandes empresas, porque a globalização, a internet, ela trouxe muita informação. Então, você tem cursos gratuitos, cursos pagos, as pessoas estão buscando esses cursos. A questão é implementar, né? Então, você precisa sim ter uma sagacidade em busca de conhecimento, mas tem que ter a disponibilidade emocional de querer pegar aquele conhecimento e colocar dentro do negócio. Agora, pequenos negócios precisam também de profissionalização.
principalmente, porque em geral o dono do negócio ele fica com toda a operação. Então, para que ele escale, para que ele tenha uma rentabilidade interessante, para que ele possa investir no negócio, ele precisa se profissionalizar. Profissionalização não é uma condição de grande negócio, é uma condição para qualquer negócio. Então, eu acredito sim que nós estamos no caminho, mas a gente ainda tem muito que crescer. Nossa, né? Pois é, você que está nos assistindo em casa e quer empreender, como eu já disse anteriormente, existem uma série de organizações, ferramentas disponíveis, profissionais como a Lara, para poder auxiliar nesse crescimento de forma estruturada. Hoje, no mundo que a gente vive, da maneira competitiva e até invadido no Brasil, como em qualquer lugar do planeta, por marcas de qualquer lugar do mundo, não tem como não trabalhar de forma profissional. As empresas acabam caindo naquele número que falamos, de 80% não sobrevivendo a mais de 2 anos de operação por conta dessa falta de profissionalização. Você que está em casa e quer empreender, vá se informar, vá estudar, buscar conhecimento, que essa é a única solução para a sobrevivência do seu negócio. Recebemos essa semana aqui no Programa Conecta a consultora empresarial Lara Matos. O Programa Conecta vai ao ar toda segunda-feira após o programa Roda Viva, às 23h45 e ao longo de toda a programação da TV Cultura, de segunda a sexta-feira. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, nos canais do YouTube da TV Cultura e no canal do YouTube do Programa Conecta. Te vejo no próximo programa. Conecta. Oferecimento Breton Santos, LGK e Fundação Dom Cabral. 3Med, V4 Santos, Dias e Co.